Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez nessa mensagem que eu quero passar aqui. Eu quero falar uma mensagem que, sinceramente, tem a ver muito comigo, tá? Vou abrir aqui o meu coração para você, para falar um pouquinho da minha história e talvez isso venha comunicar com a tua história de alguma maneira, de alguma forma. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Mas antes de eu começar, se inscreva neste canal, curta, compartilhe e tem uns comentários, não deixe de comentar, de repente você aí fale também um pouquinho da sua história para que a gente conheça. Bom, a minha história tem a ver com o propósito e chamado, ou seja, por que que eu falo tanto de casamento? Eu falo sobre casamento desde 2007. Desde 2007 eu falo sobre relacionamento, sobre casamento. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com isso e temos orientado muitos casais durante toda essa história, durante esse todo o tempo. Mas a minha história não começa em 2007. A nossa história, ela não começa, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na casa dos meus pais, a minha família, eu via muita briga, muita confusão, né? E eu já estava ali numa fase da adolescência para entrar para a juventude e eu já estava indignado com aquela história toda, daqueles traumas que meus pais carregavam e aquela coisa, aquela briga familiar, né? E eu falei com Deus, falei assim: Deus, se o Senhor me der uma esposa para eu constituir a minha família, eu vou ser fiel ao Senhor e eu vou procurar construir uma família diferente, construir um relacionamento diferente. Então, o que que eu fiz quando eu fiz esta oração, eu tive essa conversa com Deus? Eu fiz um propósito, um voto. E isso tem a ver com o meu chamado, porque só depois de muito tempo eu percebi que tudo isso tem a ver com aquela conversa que eu tive com Deus. Na casa dos meus pais, eu ainda solteiro, não namorava, não sabia, não conhecia ninguém. Então, antes de eu fidelizar uma aliança com a minha esposa, eu já fiz primeiro uma aliança com Deus. Uma aliança de propósito, uma aliança de chamado. E eu não sabia nada sobre a vida conjugal, a não ser ver os relacionamentos dos meus pais. Fora disso, eu não sabia. E muito menos nem tinha casa, não tinha condição financeira, eu tinha um sonho. O meu sonho era ter uma família. Só que esse meu sonho, ele cresceu muito, porque é o sonho que eu lido hoje, eu lido com famílias. E eu tento passar isso para cada pessoa, para cada casal. Conheci minha esposa, casei, não foi fácil, enfrentei muitas dificuldades, muitos desafios, principalmente financeiro, né? Muitos desafios e fases que eu vivi no casamento com ela. E assim, a gente brigou, a gente discutiu, mas a gente foi com o tempo amadurecendo. Eu casei muito novo, ela também muito nova. Hoje eu estou com 49 anos, mas eu casei com 20, e ela casou com 15. Nós vamos fazer 30 anos de casado. E a gente foi amadurecendo e vieram as filhas, veio a primeira filha. Eu não tinha nenhuma maturidade, eu não tinha nenhuma experiência para lidar com o filho, mas deu certo. Depois veio a segunda, enfim. Os anos foram se passando, muita coisa aconteceu. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu percebo que toda aquela história, desde a adolescência, lembra daquela minha conversa com Deus? Para chegar aqui para falar com você, é que eu tenho uma paixão e um chamado, porque eu entendi que Deus instituiu a família e eu vejo que quando eu ajudo algum casal, eu estou cumprindo uma missão divina. Este é o meu chamado, este é o meu propósito. Mas eu precisei aprender e estabelecer primeiro a minha família, para depois estar ajudando outras famílias. E olha que centenas de casais já passaram pelo meu aconselhamento e eu pude ajudar centenas de casais. Mas eu estou comunicando isso porque de repente você está sem saber como que está o seu relacionamento, o seu casamento, está vivendo uma vida, sabe, totalmente contraditória àquilo que você sonhava. E o sonho está se tornando inclusive pesadelo para muitos, porque o sonho de um casamento
pode se tornar um pesadelo, mas calma, esse pesadelo pode acabar, né? Você pode ter uma vida transformada com seu cônjuge, mas vai depender, sabe de quê? Do quanto você investe no seu relacionamento, do quanto você investe com o seu cônjuge, do quanto que você investe na sua família. Toda família, todo casamento tem histórias como essa que eu contei, mas eu estou falando de coração. O que eu falei aqui um pouquinho da minha história e me expus, né? Foi para que você possa ter certeza e confiança que se você perseverar no seu relacionamento, que você perseverar no seu casamento, se você buscar uma mentoria, uma orientação, uma terapia conjugal, todos esses problemas que te afligem, que perturba, que tira o teu sono, ele pode ser reduzido e aí vocês podem amadurecer como marido, como esposa, como família. Não existe família perfeita, mas existe casamento feliz, família mais feliz, filhos abençoados. Então, dê uma chance, sabe? Dê uma chance para o seu relacionamento e não perca as esperanças. Pode ter a circunstância que tiver, acredite, pode dar certo. Contei aqui um pouquinho da minha história, porque para falar um pouquinho do meu chamado, tem muita coisa para eu contar, viu? Tem muita coisa para eu falar, mas a gente vai deixar isso para outra hora. Aproveita, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e comente.